suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Expressando palavras honestas. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para tratar de mais uma lição, a de número 6. Nós queremos pedir a você que ama a palavra do Senhor, que deseja que outras vidas sejam abençoadas, edificadas com o ensino da palavra. Aliás, o apóstolo São Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então que você compartilhe esse vídeo para que outros sejam edificados e consolidados mais e mais no ensino da palavra de Deus. A nossa lição é a lição de número 6. Você pode acompanhar conosco, essa temática é importante, e adquirir também as nossas lições pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A lição tem como tema Expressando palavras honestas. Texto áureo diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 37. Verdade prática: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. É isso que estaremos analisando e estudando à luz do Novo Testamento, do Sermão do Monte, esse ensino de Cristo Jesus. A leitura em classe, Mateus capítulo 5, 33 a 37. Outro sim. Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Meus queridos irmãos, nós estaremos fazendo menção dessa passagem bíblica de São Mateus 5, 33 a 37. E aqui nós temos um estudo cintilante, cândido do Senhor Jesus, quando ele faz apologia à verdade. Nas lições anteriores, nós pontuamos que ele deu valor à vida, ele deu valor ao casamento, combatendo a cobiça que começa do lado interno, e aqui, novamente, ele vai atingir o âmago do ser humano, o lado interno do ser humano, o coração. E mais uma vez ele pontua que a verdade, ela não nasce, ela não brota apenas dos lábios, mas ela começa de dentro do coração. E um coração não transformado pelo poder do Evangelho gerará palavras falsas, palavras não verdadeiras, palavras não reais. E o nosso Senhor Jesus aqui, ele faz defesa à verdade. Isso porque, quando nós lemos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, o apóstolo São Paulo, ele é bem objetivo, categórico, quando diz: nada se pode contra a verdade, senão a verdade. Então, Jesus Cristo, dentro dessa temática, ele está fazendo uma defesa a favor da verdade. Ou seja, ela não pode ser vilipendiada, ela não pode sofrer qualquer deletério. A verdade, ela tem que ser preservada. Imagine um mundo sem a verdade. Aliás, dentro do campo político, em certos ambientes religiosos, através de alguns escritos e pelo que está sendo exposto pela pós-modernidade,
A verdade, ela está sendo retirada do pódio. Imagine vivermos em um mundo sem a verdade. Daí a razão de nós atentarmos totalmente para esse assunto abordado pelo Senhor Jesus Cristo, o qual aqui nesse texto bíblico, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai falar do posicionamento dos escribas e fariseus que faziam um atentado contra a verdade. E o Senhor Jesus, ele vem em defesa da verdade. Isso porque ele é a verdade. Em João 14,6, ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos analisar que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37, ele dá um destaque real, um destaque maravilhoso em favor da verdade. Mas ele faz isso de modo glorioso, magistral. O Senhor Jesus, ele pontua que a vida cristã não pode ser vivida apenas de atos litúrgicos, o que é importante. A vida cristã, ela pode ter a oração, pode ter a adoração, pode ter o louvor, pode ter o ensino, pode ter a pregação. Tudo isso é importante e é defendido pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas, mais que isso, o Senhor, ele deixa claro que a verdade deve estar presente em todos esses elementos. Porque, às vezes, alguém pode pregar sem a verdade, alguém pode adorar de mera aparência, alguém pode ensinar sem estar ensinando a verdade. E isso é prejudicial, de modo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma alusão aqui bem objetiva de que tudo em nós deve proceder segundo a verdade. Aliás, quando João Batista começa a pregar, capítulo 3, versículo 8, ele deixa bem claro que a nossa vida deve ser caracterizada pelos frutos do arrependimento. E isso inclui a verdade. Não adianta a oração, não adianta a adoração, não adianta a pregação, atos litúrgicos que não sejam firmados na verdade. O Senhor Jesus, defendendo a verdade, ele caracteriza que o cristão transformado, ele vai produzir frutos do arrependimento. Mas ele também vai mostrar uma justiça superior, uma justiça que está acima daquela que era apresentada pelos escribas e pelos fariseus. A outra coisa é que ele vai mostrar um coração puro para com Deus e provará, por meio dos seus atos, práticas e palavras, que a sua vida, de fato, ela já foi transformada por Cristo Jesus. Querido professor, querido aluno, isso deve ser bem frisado na sala de aula, que não basta simplesmente expressar pelo corpo, pela voz, pelos olhos, palavras bonitas, atos litúrgicos bonitos, mas isso tudo deve ser caracterizado pela verdade. Sabemos que, na atualidade, muitas pessoas elas estão perdendo a fé, a confiança em determinados órgãos que deveriam preservar a verdade, líderes que deveriam primar pela verdade, mas isso está em decadência, de modo que alguns órgãos, igrejas e algumas pessoas, elas estão sendo desacreditadas porque falta a verdade em si. Então, nesse texto de Mateus, capítulo 5, 33 até o 37, o Senhor Jesus Cristo, ele está em defesa da verdade. Talvez alguém possa perguntar: pastor, o que palavras honestas tem a ver com o Sermão do Monte? Tudo tem a ver com o Sermão do Monte. Isso porque, quando nós lemos Mateus, capítulo 5, veja bem comigo, verso 8, olha o que nos diz a palavra. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que aqueles que vão falar a verdade vão fazer isso porque têm o coração transformado. Ou seja, do seu interior, lá do seu âmago, que é o cardia, que é o coração, jamais brotará palavras falsas,
jamais ele irá produzir desonestidade. Então, a lição de hoje, ela trata sobre isso. E nós podemos analisar, e já citamos aqui, Lucas capítulo 6, versículo 45, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, é que o homem bom no sentido de transformado, lavado pelo sangue de Jesus, tendo a nova natureza, ele vai expressar palavras honestas, palavras sinceras. Quando nós lemos a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo diz que da boca do crente não pode sair palavra torpe. Por quê? Essa palavra, ou esse adjetivo, saprós, quer dizer algo ruim, sem valor, algo podre. Então não pode sair do coração, da boca de um crente salvo, palavras podres, ruins, miseráveis, de maneira nenhuma. Vamos confirmar isso aqui, lendo Efésios, capítulo 4. Vamos ler essa passagem bíblica, verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Perceba que não há como sair do coração de um salvo palavras enganosas, mentirosas, fraudulentas, em hipótese alguma. Ainda nós podemos fazer a citação da palavra do Senhor, do apóstolo Tiago, capítulo 5. Veja bem, acompanhe comigo, verso 12. Está escrito assim na palavra de Deus. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação, ok? Então, na lição de hoje, nós estaremos estudando o primeiro ponto: não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Há que se dizer o seguinte: o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não vai ser contra os juramentos, visto que, quando nós analisamos Êxodo, capítulo 22, versículo 11, Êxodo, capítulo 20, versículo 7, Levítico 19, 12, nós entendemos também por Levítico 6, primeiro, que o juramento, ele fazia parte da palavra de Deus. Então, Jesus não vai ser contra os juramentos. Jesus vai ser contra uma atitude frívola, deliberada, descomprometida por parte dos escribas e fariseus, que para legalizarem suas mentiras, seus atos pecaminosos, camuflados, eles faziam seus juramentos usando a lei de modo inapropriado. Já falamos e mais uma vez reforçamos que a lei falava de Cristo, os profetas falaram de Cristo, ou seja, o Senhor Jesus não poderia ser contra os juramentos porque eles estavam inseridos dentro da própria lei. Mas o posicionamento de Jesus em relação ao juramento será contra a postura fria e dissimulada dos escribas e fariseus. No novo comentário da Bíblia, isso fica bem claro. A proibição foi contra o juramento falso, isto é, usar o nome de Deus para atestar uma declaração mentirosa. Era assim que os judeus procediam. Então, nesse primeiro ponto da nossa lição, que trata sobre não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra, no subponto 1, a lei do juramento é claro, e Jesus defende essa lei. Ele não defende a posição adotada de modo falso, de modo ardiloso, feita pelos escribas e pelos fariseus. Então, a lei do juramento está aí. Havia um propósito na lei do juramento. Qual era? Desde o momento em que o homem pecou, sua natureza ficou tendente ao pecado. E isso incluindo o lado da mentira. Ele ficou vulnerável a essa fragilidade, de modo que o Senhor cria essa lei, estabelece essa norma como uma forma de coibir, de prevenir, de alertar. Quando ele dizia, não jureis falsamente, o Senhor Deus estava alertando o homem devido à sua natureza pecaminosa. Então podemos dizer que essa lei do juramento, ela vem como uma forma
ela vem como uma forma de proibir, de coibir, de despertar o homem para não praticar a mentira, para não praticar atos falsos. É claro que, à luz de Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Ele vê tudo, e o cristão é consciente disso. Mas, por causa da natureza pecaminosa, houve-se então esse propósito do juramento, ok? Nós podemos analisar que a palavra de Deus, ela é bem clara nesse particular. Aliás, nós podemos acrescentar que quando se fala não jureis, nem pelos céus, nem pela terra, nem pela cabeça, é porque os judeus eles criaram determinadas classes de palavras ou de mandamentos nos quais eles buscavam legalizar suas falsas palavras. Com tantas mentiras, com tanto engodo ardil, muitos judeus diziam que a pessoa poderia jurar por tudo, poderia jurar pelo céu, pela terra, pela cabeça do corpo, poderia jurar por Jerusalém, mas se jurasse pelo nome de Deus, aí sim ele poderia pecar. Mas caso ele jurasse, por exemplo, por Jerusalém, pela cabeça ou pelo corpo, outra coisa a mais, ele não estaria pecando. Isso foi prejudicial, porque se desencadeou uma série de mentiras no meio dos escribas e fariseus. E aí eles usavam dessa forma de juramento como forma de legalizarem suas palavras mentirosas, fazendo uso do quê? Do céu, da terra, de Jerusalém, da cabeça, do corpo, do templo, das sinagogas. E aí, por último, só não podia se jurar pelo nome de Deus. Nesse caso, o Senhor Jesus estava rebatendo essa frieza, essa interpretação ardilosa, que era, de certa forma, engenhosa, mas satânica, para legalizarem atos ou palavras mentirosas. Há uma coisa que eu quero pontuar aqui, deixar bem claro para os irmãos. Antes de pontuarmos, vamos fazer a citação de Gálatas 1:20. Vamos ler aqui a palavra de Deus em Gálatas. Acompanhe comigo, capítulo 1, verso 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouçam bem. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Palavras do apóstolo São Paulo. Aí está nessa nossa lição. Ainda nós podemos ler também 2 Coríntios. Acompanhe comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Vamos ainda fazer a leitura também de Romanos, capítulo 1, versículo 9. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 1, verso 9. Diz assim: porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Vocês podem observar que nas palavras de Paulo, ele faz juramentos solenes. Ou seja, Martin Lloyd-Jones diz que fazer juramento solene está apenas dando uma claridade que aquela solenidade, que aquele ato é puro, é verdadeiro. O Senhor Jesus não proíbe o juramento, ele está combatendo o juramento falso. Por exemplo, o judeu já ia perante aquela pessoa com o seu coração dominado pela mentira, pela falsidade, com o propósito de ludibriar, de enganar. E para legalizar aquela mentira, ele fazia seus juramentos, ou em nome do templo, ou do céu, ou da terra, o que era errado. Porque, de qualquer forma, quem havia feito o céu? Quem havia feito a terra? Quem havia feito a cabeça? O homem, querido professor, querido aluno, dê destaque nisso. Ele não pode tornar um cabelo preto ou branco. Isso pertence a Deus. O homem não criou nem o céu e nem a terra. Quem fez isso foi Deus. Tudo que existe foi o Senhor Deus que criou. Então, não há poder no homem para jurar por estas coisas, porque no todo iria encontrar-se com o próprio Deus que fez todas estas coisas.
Por isso que aqui ele não poderia jurar nem pelo céu e nem pela terra. Então, um juramento solene, palavras em uma solenidade, como, por exemplo, eu me comprometo, eu estou aqui, prometo falar a verdade. Aquele que faz isso em um ato solene, em um coração transformado, não há pecado algum nisso. No nosso livro de apoio, eu falo várias referências sobre esse particular, que você, querido professor, querido aluno, deve atentar claramente para isso na palavra de Deus. Nós podemos fazer uma citação ainda a respeito desses juramentos? Acompanhe comigo, São Mateus capítulo 26, verso 63. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Verso 63, diz assim: Jesus, porém, guardava em silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então, nós podemos analisar isso, que é muito importante. Em prosseguimento, no ponto 2, nós temos: nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Jesus diz assim: seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Primeiro, um cristão transformado, ele não precisa no dia a dia estar buscando jurar, buscando confirmar as suas palavras através de um juramento. Primeiro, porque ele é transformado e do seu coração não vai sair palavras enganosas. Em segundo lugar, o cristão salvo, ele é consciente que do seu coração não pode sair palavras mentirosas, porque nesse caso ele estaria aliado a Satanás. Em João 8,44 é dito que ele é o pai da mentira. Mentir para legalizar atos se usando o nome de Deus ou de algum objeto sagrado, para legalizar tal mentira, contraria a natureza do cristão transformada pelo Evangelho, como também ele estaria se filiando ao diabo caso mentisse, que é o pai da mentira. Ou seja, Jesus está dizendo que basta um sim e um não, e a questão estará resolvida. Nós não precisamos ir além disso. Por fim, nós temos que entender, no ponto 3, que deve haver honestidade em nossas palavras. Ou seja, quando falamos de honestidade, esse adjetivo é bem claro, fala de uma vida honesta, sem dolo, fala de uma vida sem engano, sem mentira. É um praticar de um viver no dia a dia em plena santidade. Aliás, nós podemos analisar aqui a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Olha o que nos diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Observe que honesto aqui é um comportamento de temor, phobô, e aí vem seguida aqui, ó, de agné. Agné aqui, na verdade, trata-se de algo puro, trata-se de algo que não tem mentira, que não tem engodo. É essa palavra, que seria o ragnós, que Pedro está usando aqui para falar de algo respeitável, de algo puro, de algo cristalino, de algo que, na verdade, é bem recatado. Então, o cristão, ele vai pronunciar palavras honestas por algumas razões. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus fala como deve ser o seu proceder. Os profetas falaram que os homens de Deus precisam viver de modo honesto. Jesus falou que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O apóstolo São Paulo, ele destaca que o nosso viver deve ser um viver espiritual. E o apóstolo João, ele esclarece na palavra de Deus que o nosso falar e o nosso viver deve ser honesto. É possível, querido professor, querido aluno, faça essa pergunta. É possível uma pessoa ser honesta, sincera, verdadeira, em um mundo pós-moderno, onde impera o relativismo, onde a verdade depende do ponto de vista de cada um? É possível ser honesto e sincero? Sim. Aquele que foi transformado pelo Evangelho tem um viver santo e suas palavras são santas e verdadeiras. Portanto, que Deus nos abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém.